tarde. Aleluia, louvado seja Deus. Você que, aleluia, está com a sua Bíblia aí, aleluia, nas suas mãos, abre ela aí, glória a Deus, porque independentemente da distância, aleluia, que nós estamos em um culto, amém? Aleluia, louvado seja Deus, estamos em um culto de adoração ao Deus poderoso nessa tarde, aleluia. Abre em Atos 3, versículo 1, glória a Deus, com a confirmação dos irmãos, quando pudermos ler, amém? Vocês, aleluia, falem amém aí, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Amém. a palavra do Senhor Jesus. E diz assim o título desta mensagem: Cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Que diz assim a partir do versículo 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Um minuto de oração para que o Senhor fale conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo poder da tua palavra nessa tarde, a qual foi lida, fala o coração da tua serva, do teu servo. Fala o nosso coração nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Veja aqui, aleluia, o poder da palavra de Deus. Veja nessa tarde, aleluia, a manifestação do poder da palavra de Deus, a qual revela que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, à hora da oração nona. Isso significa que era a terceira hora da tarde, às 3 horas da tarde, aleluia, que Pedro e João, eles subiam juntos, aleluia, para o templo. Isso indica que eles tinham constância em oração. Isso indica que eles tinham propósito com Deus. Aleluia. Mesmo depois de Jesus Cristo, aleluia, ter subido aos céus. Mesmo depois do batismo de Pentecoste, que eles tinham recebido o poder da presença de Deus. Eles tinham recebido o poder, aleluia, dos altos céus, a qual Deus, aleluia, tinha prometido aos discípulos, a igreja primitiva, que o Senhor iria subir para o Pai, mas ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para caminhar com a igreja. O Espírito Santo de Deus, aleluia, para permanecer juntamente com o povo de Deus, aleluia. E a palavra de Deus revela que o Senhor, no dia de Pentecoste, ele derramou do seu poder sobre os discípulos, ele derramou do seu poder sobre a igreja. Para que serve este poder? Para que serve esta presença do Espírito Santo de Deus? Para que hoje a igreja estivesse de pé, porque era só através da presença do Espírito Santo de Deus que a igreja hoje ela está de pé, que a igreja passou por tribulações, momentos difíceis, mas a igreja permaneceu e permanece de pé, mesmo passando por lutas, tribulações, a igreja permanece de pé. Porque a palavra de Deus revela que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque nós, cristãos, temos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra de Deus revela, meus irmãos, que Pedro e João, eles subiam neste propósito. Eles não sabiam o que esperava,
aleluia, por eles naquele templo, naquela porta chamada Formosa. Eles não estavam esperando o que ia acontecer ali. Louvado seja, o propósito deles era somente ir clamar ao Senhor. O propósito deles somente era ir adorar a Jesus. Só que naquele momento, aleluias, glórias a Deus, ele se depara com uma situação a qual um homem que era coxo de nascença, aleluia, as pessoas o colocavam na porta do templo chamada Formosa. Aleluia, eu quero que os irmãos captem esta palavra, porta chamada Formosa. Ou seja, ele estava, aleluia, digamos que numa situação, aleluia, aos olhos humanos, até bonita, até linda, a porta formosa, mas por trás da porta formosa havia uma situação a qual há muitos e muitos anos ele se encontrava numa situação difícil, aleluia, glórias a Deus. Ele estava, aleluia, acostumado, digamos que, viver naquela circunstância. Ele estava acostumado a viver naquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a porta formosa do templo fosse uma porta bonita, uma porta linda, mas, aleluia, no seu exterior, no seu interior, estava totalmente destruído. A sua vida estava totalmente debilitada. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus revela, meus irmãos, nessa tarde, aleluia, que Pedro e João, eles iam entrando para o templo para orar. Eles iam entrando ao templo para buscar a presença de Deus. E ali, aquele homem, ele estende a mão, pedindo a Pedro e a João que lhe desse algo, que lhe desse alguma esmola. Mas ali, Pedro e João, naquele momento, não tinham dinheiro. Pedro e João, naquele momento ali, ele não tinha ouro, não tinha prata, louvado seja Deus. Pedro e João, naquele momento ali, eles não carregavam, aleluia, em seu bolso, aleluia, com eles, algo que pudessem ajudar, aleluia, aquele homem financeiramente ou materialmente, aleluia. Mas a solução, louvado seja Deus, daquele homem não era financeira, a solução daquele homem não era material, mas a solução daquele homem era espiritual, louvado seja Deus. Oh, aleluia, a presença de Deus estar aqui. A solução, aleluia, daquele homem, louvado seja o nome do Senhor, não era material, era espiritual. Aquele homem precisava ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem precisava ter um encontro com o Senhor. Aquele homem precisava ter um encontro com Deus, aleluia. E por Pedro e João está cheio do Espírito Santo de Deus. Por Pedro e João está cheio da presença do Senhor. Ali, aleluia, ele diz para aquele homem: homem, olha para nós. Aleluia, aqui nós não temos prata, aqui nós não temos ouro, aqui nós não temos algo materialmente para te entregar, mas aqui nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos cheios da presença de Deus. É o que o Senhor está te convidando, a mim e a você, nesta tarde, para que nós estejamos cheios da presença do Espírito Santo. Porque se eu e você não estiver cheio da presença de Deus, as almas oprimidas, as almas escravizadas por Satanás, as almas escravizadas pelo diabo, aleluia, elas não vão ser libertas, porque se na nossa vida não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, se na minha vida e na tua vida não tiver a presença do poderoso Espírito Santo, não tem como vidas ser transformada, não tem como vidas ser liberta, porque é através da presença de Deus na nossa vida que vidas são alcançadas para a glória de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus revela, meus irmãos, nesta tarde, que ali Pedro, aleluia, ele pede para aquele homem olhar para ele. E ali Pedro, ele profetiza cheio da presença do Espírito Santo. Pedro, ele profetiza cheio do
poder do céu. Pedro, ele profetiza cheio da graça de Deus, porque Pedro e João, naquele momento, eles estavam tão cheios da presença de Deus. Pedro e João, naquele momento, eles estavam tão cheios da graça de Deus sobre a vida deles, que eles tiveram autoridade para, no nome de Jesus Cristo, profetizar o milagre sobre a vida daquele homem. Eles tiveram autoridade, aleluia, para profetizar em nome de Jesus Cristo Nazareno, que aquele homem se levantasse daquela circunstância, que aquele homem se levantasse, aleluia, daquela situação que ele se encontrava, que aquele homem se levantasse, aleluia, da sua paralisia, das suas pernas, louvado seja Deus. Aquele homem, louvado seja Deus, que era coxo, ele ainda não tinha conhecido o poder do Senhor, ele ainda não tinha conhecido o poder de Deus sobre a sua vida, ele estava acostumado a viver, aleluia, na mediocridade, ele estava acostumado a viver na mesmice, ele estava acostumado a viver numa vida de miséria, ele estava acostumado a viver numa vida de pobreza, ele estava acostumado a viver na mesmice, louvado seja Deus. E o Senhor nessa tarde está dizendo para mim, para você, o Senhor não te chamou para viver na mediocridade, o Senhor não te chamou para viver na mesmice, o Senhor não te chamou, louvado seja Deus, para viver coxo de suas pernas. Quantos em nossos dias, nas nossas igrejas, aleluia, estão bem fisicamente, mas espiritualmente está coxo de suas pernas, não consegue andar, vive na pobreza, vive, louvado seja Deus, mendigando, aleluia, louvado seja Deus espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nessa tarde está dizendo para nós, levante-se e anda, porque o Senhor te chamou para isso, o Senhor te chamou para caminhar na presença dEle, o Senhor te chamou, aleluia, louvado seja Deus, para caminhar, aleluia, em direção aos céus, o Senhor te chamou para caminhar em direção a Deus, o Senhor não te chamou para que você viva prostrado, para que você viva na mediocridade, o Senhor não te chamou para que você viva prostrado, mas o Senhor te chamou para te colocar de pé e você adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te chamou, aleluia, para se colocar de pé na presença dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a circunstância que você está passando na sua casa. Eu não sei qual a circunstância que você está passando no seu lar. Eu não sei qual a circunstância espiritual que você está enfrentando. Mas eu creio no poder da palavra de Deus que ela nos coloca de pé. Eu creio no poder da palavra de Deus que ele nos levanta. Eu creio no poder da palavra de Deus que ele nos renova. Eu creio no poder da palavra de Deus, aleluia, que o Senhor ainda contempla a nossa vida, aleluia, para nos renovar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a palavra de Deus aqui revela, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que dizendo Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É a palavra de Deus para mim, para a tua vida, levanta-te e anda. A palavra de Deus está dizendo para o teu coração nessa tarde, levanta-te e anda, louvado seja o nome do Senhor, levanta-te e anda, aleluia. Quando eu me lembro desta palavra, aleluia, louvado seja Deus, eu me lembro também de Elias, quando ele estava, louvado seja Deus, debaixo de uma árvore, aleluia, pedindo a morte, debaixo, aleluia, de uma árvore, louvado seja Deus, pedindo a sua morte, porque ele dizia, já chega, não sou melhor dos que meus pais, aleluia. Ele estava enfrentando uma situação difícil também na sua vida, aleluia, ele pensou em desistir, ele pensou em parar, ele pensou em retroceder, ele pensou em voltar atrás, mas a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor da glória, o Deus poderoso, ele enviou um anjo e alimentou Elias com
pão, aleluia. Ele alimentou Elias naquele dia. Louvado seja Deus, e a palavra de Deus, aleluia, está te alimentando nessa tarde, para que você prossiga na presença dele, para que você prossiga exaltando, para que você não olhe para a sua circunstância, para que você não olhe para o seu problema, mas para que você olhe para os céus, porque a palavra de Deus diz: olhai para os céus, olhai para os montes, porque é de lá que vem o vosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, aleluia, não vem do ser humano, aleluia. O nosso socorro não vem da direita, da esquerda, o nosso socorro vem da presença de Deus. Orava, sura e me clama, labaia. O nosso socorro vem, o teu socorro vem da parte de Deus, aleluia. O teu socorro vem, aleluia, quando você se depara com homens cheios da presença de Deus, quando você se depara com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, aí a tua história muda, aí a tua circunstância não permanece da mesma forma, aí a tua circunstância não permanece da mesma maneira, porque a palavra de Deus fala que quando nós temos um encontro com Jesus, que quando eu e você temos um encontro com Jesus, você pode viver na prostituição, você pode viver no crime, você pode viver na droga, você pode viver na depressão, mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, a tua vida tem que ser mudada da água para o vinho, a tua vida tem que ser mudada, a tua vida tem que ser restaurada, porque a palavra de Deus revela que Jesus Cristo, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor Jesus veio para trazer cura para a nossa alma. O Senhor Jesus veio para trazer cura para a tua alma. O Senhor Jesus veio para libertar. O Senhor veio para salvar. O Senhor veio para te encher da presença dEle. Aleluia. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nós passamos por luta, nós passamos, mas o Senhor, ele nos dá a vitória. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós passamos momentos difíceis, mas quando nós colocamos, aleluia, nosso joelho no chão, Deus, ele envia resposta lá dos céus para mim, para a tua vida. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos buscando o céu, quando eu e você tem compromisso com a palavra de Deus, nós possa passar qualquer problema ou situação que passamos, mas quando nós se colocamos na presença de Deus, para o buscar, para o adorar, aleluia, a palavra de Deus revela que Deus envia resposta para mim e para a tua vida. Não tem como, aleluia, louvado seja Deus, um servo ou mulher de Deus que tem propósito no seu coração com o céu, que tem propósito com Deus, aleluia, em viver a presença de Deus na sua vida, aleluia. Não tem como ele não colocar o seu joelho no chão, aleluia, e clamar ao Senhor e não obter resposta, aleluia, porque a palavra de Deus fala que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aleluia. Basta eu e você clamar, basta eu e você pedir, aleluia. Mas, irmãos, estou passando uma situação tão difícil, irmão, estou passando uma situação tão complicada, aleluia. Eu oro pela minha família, a minha família não quer se converter. Eu oro por um ente querido e há tantos anos ele não é liberto, mas a palavra de Deus diz: permaneça em oração, permaneça clamando, porque Ana, ela permaneceu em clamor por um propósito. Ana, ela permaneceu em oração por um propósito para ter o seu filho. Ela não gerava, louvado seja Deus. Ana era uma mulher angustiada e aflita de espírito, mas ela acreditava no poder do Senhor. Ela acreditava no poder da palavra. Ela acreditava no poder da palavra de Deus. Ela acreditava no poder da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou resposta para aquela mulher. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou, aleluia, a providência divina para aquela mulher. E assim, nesta palavra de Atos 3, o Senhor também enviou providência para aquele homem, porque aquele homem estava no caminho certo, louvado seja Deus. Aquele homem estava
estava no caminho certo, estava no momento certo e na hora exata. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no templo, aleluia, estava na porta do templo chamada Formosa, aleluia, ali, louvado seja Deus, esperando a sua situação mudar, ali esperando receber, aleluia, alguma providência. E a palavra de Deus diz que quando Pedro e João, eles estavam indo para a oração, eles contemplam aquele homem, aleluia, e eles não se conformaram em ver aquele homem naquela circunstância. Eles não se conformaram em ver aquele homem, louvado seja Deus, naquela situação tão complicada, tão difícil, a qual ele dependia de um e de outro, aleluia, para sobreviver. A qual ele dependia de um e de outro, louvado seja o nome do Senhor, para sobreviver, para se alimentar, para se deslocar de um lado para o outro, aleluia. E a palavra de Deus revela que o Senhor fez um milagre na vida daquele homem. O Senhor mudou a vida daquele homem da água para o vinho. E eu profetizo nesta tarde, debaixo da presença e debaixo da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai mudar a tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma grande obra na tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que o Senhor vai fazer um grande mover na tua casa, na tua família, na tua vida. Se você crê e tiver fé, o Senhor nessa tarde entra com providência na tua vida e tu vais ver e contemplar o agir das mãos de Deus sobre a tua vida. Tu vais contemplar e agir e ver o poder das mãos de Deus sobre a tua vida, porque o Senhor me revela nesta tarde que tem pessoas aqui que têm colocado propósitos diante de Deus e aleluia, e Deus me revela, aleluia, que você ainda não obteve resposta. O Senhor manda te dizer, persevera em busca constante, porque tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vais ver o que Deus vai fazer no meio dos teus. Alava, e me clama, alabaia. Tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vais ver o que a presença de Deus há de fazer através da tua vida. Porque quando nós clamamos, quando nós buscamos, aleluia, aquilo que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus, ele está acima do universo, acima das estrelas. Deus, ele está acima de tudo. Deus, ele é poderoso para tudo. Aleluia. Muitas vezes a nossa mente humana, a nossa mente limitada, não consegue contemplar e entender a grandeza de Deus. Deus, ele é grande, meu irmão. Deus, ele é grande, minha irmã. Deus, ele é poderoso para fazer, aleluia, aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus, ele é poderoso para fazer na tua vida aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você consegue fazer, Deus, ele não vai fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer, Deus, ele vai fazer por a tua vida. Deus, ele vai fazer por ti. Deus, ele faz por nós. A partir do momento que nós se entregamos na presença de Deus, nós colocamos na presença de Deus, Deus, ele faz por nós. Deus, ele faz pela minha e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa foi a palavra de Deus que o Senhor, aleluia, permitiu, aleluia, eu pregar para o teu coração. Louvado seja o Senhor nessa tarde, aleluia. Eu creio que a palavra de Deus falou com a tua vida. Eu creio que a palavra de Deus falou contigo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus aí está bradando no teu coração, porque Deus me revela que nesta tarde, pessoas aí, aleluia, não resistiram à graça de Deus e começaram a derramar lágrimas aí na tua casa. Labassura e me clama, labaia. O Senhor me revela que tem pessoas aí que se emocionou através dessa palavra. E a palavra de Deus fala, louvado seja Deus nessa tarde para a tua vida, que ela está falando contigo. O Senhor está falando contigo nessa tarde, que você creia e receba em nome de Jesus Cristo, porque aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, eu entreguei para a tua vida. A maior revelação é a palavra de Deus. Ela é a maior revelação para a minha e para a tua vida. A palavra de Deus, ela é a maior revelação.